Na longínqua década de 90, eu fui abordado por uma pessoa que queria me apresentar o seu Salvador, Jesus Cristo, que, segundo ela, morava numa fazenda no interior do Brasil. Estranho, né? Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos prosseguir o nosso estudo. Estamos aqui estudando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nesse momento, estamos acompanhando a leitura do Evangelho de Marcos. Esse evangelho que foi o primeiro a ser escrito, segundo os relatos mais antigos da igreja, escrito por João Marcos, sobrinho de Barnabé, uma das figuras importantes que aparece lá no livro de Atos. João Marcos foi companheiro de caminhada do apóstolo Paulo, foi discípulo do apóstolo Pedro, e após o assassinato de ambos pelo poder romano, ele então recebeu essa atribuição da igreja em Roma de escrever a biografia de Jesus, já que naquele momento não tinha nenhuma ainda escrita. E Marcos fez então o seu relato. Estamos agora nessa leitura contínua no capítulo 13. Nesse momento da história que nós estamos lendo, Jesus Cristo já estava na porção final do seu ministério terreno. Ele já estava em Jerusalém, onde ele entrou sabendo que ele seria traído, preso, julgado, torturado e assassinado, e então ele ressuscitaria. E aqui ele está aproveitando e dando diversos ensinos e explicando diversas coisas, tanto para os seus discípulos, quanto para a multidão que se reunia ao redor, e até mesmo para os seus adversários, que vinham a ele com perguntas, tentando pegá-lo em alguma questão jurídica para poder levá-lo então a julgamento e condená-lo. Então Jesus, depois de uma série de conversas no templo, começamos então o capítulo 13, diz assim a palavra de Deus: quando Jesus saía do templo, um de seus discípulos disse: Mestre, olha que construções magníficas, que pedras impressionantes. Quando nós falamos aqui em pedras impressionantes, os relatos da época do tamanho daquelas pedras realmente impressionam. Haviam pedras que correspondiam ao tamanho de uma casa. Então não eram pequenas pedras, de fato elas eram impressionantes. E foi uma obra muito longa. Esse templo aqui onde eles estavam, ele era chamado de o segundo templo. O primeiro templo, imponente, maravilhoso, cheio de ouro e de entalhes e de detalhes, ele foi construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. O rei Davi juntou o material ao longo de sua vida e Salomão, então, tocou a obra. Aquele templo foi destruído numa invasão, ou numa série de invasões, né? O templo foi sendo cada vez mais destruído. E então começou-se uma reconstrução do templo, na época de Esdras e Neemias, e é nessa época que surgem os fariseus. Se você nos acompanha, você já sabe disso, eu já comentei algumas vezes, né? Então, nessa época de reconstrução do país, se tenta também reconstruir a fé. E esse templo, então, mais tarde, esse segundo templo, ele foi ampliado por Herodes o Grande e fez uma maravilha, um templo gigantesco, com diversos pátios, com diversas áreas distintas. Era como se fosse um grande templo construído ao redor do templo. Era praticamente um bairro da cidade. Por isso, era de fato uma construção impressionante. E Jesus respondeu: você está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Há gente que faz uma objeção, por não conhecer muito bem história e geografia desses eventos aqui, e dizem: essa profecia estava errada, porque nós temos hoje lá em Jerusalém o Muro das Lamentações, que é uma parte do templo. Bom, aquele muro lá, o próprio nome já diz, né? Ele era um muro, ele não era uma parede do templo. Ele era parte da muralha que contornava o templo. E então essa parte ficou lá assim, mas o templo não restou nada, ele foi completamente derrubado e as pedras foram todas separadas. Então o Senhor falou isso e mais tarde ele se sentou no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Aqui vamos nos situar um pouquinho, né? Jesus estava em Jerusalém, no templo, ele saiu da cidade. Na frente da cidade tem um monte chamado Monte das Oliveiras, e desse monte se conseguia avistar o próprio templo. Então é um monte fora da cidade, um lugar que Jesus frequentou muito com seus discípulos. Pedro, Tiago, João e André vieram perguntar em particular, né? Pedro e André eram irmãos, Tiago e João eram irmãos também.
Eles eram todos pescadores, faziam parte do primeiro grupinho de discípulos que Jesus chamou lá no norte do país, na Galileia. Ainda que no Evangelho de João a gente viu que eles já tinham tido, alguns deles, algum contato com Jesus lá no sul do país, por causa de João Batista. E então esses vieram e perguntaram em particular para Jesus. Só lembrando que, tirando o André aqui, né, Pedro, Tiago e João formavam um círculo mais íntimo de amizade com Jesus, conforme a gente lê ao longo dos 4 evangelhos. E perguntaram, diga-nos, quando isso vai acontecer? Eles entenderam que vinha algo catastrófico pela frente, e isso despertou uma curiosidade. E que sinais indicarão que essas coisas estão para se cumprir? As pessoas de Israel que eram atentas nas Escrituras, elas perceberam que ao longo da história de Israel, quando era dada uma profecia, haviam sinais da chegada do cumprimento dessa profecia. E ao longo da história de Israel, as profecias de destruição, elas foram sempre entregues para que o povo se arrependesse e para que não viesse a destruição. E aí vinham sinais, como amostras do que viria para provocar arrependimento. Então eles, conhecendo as Escrituras, conhecendo como funcionava esse, vamos chamar assim, de sistema de profecias, eles perguntaram, quando vai acontecer isso? E quais serão os sinais que essas coisas estão prestes a acontecer? Então Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane. Então percebam que, relativo aos eventos do fim, tanto daquele fim ali daquela cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da nossa era, se você tiver curiosidade, você pode consultar os livros de história, você pode consultar, por exemplo, Flávio Josefo, que foi um historiador judeu, que conta bastante, ele foi um militar nessa época, e ele conta como é que foi essa campanha, né, do general Tito, que invadiu e destruiu a terra de Israel, e depois se tornou, então, o imperador. E aí o Senhor falou, a primeira coisa, não deixem que ninguém os engane. Essas coisas do fim, desse fim lá de Jerusalém, e do fim que nós ainda aguardamos, aqui só fazendo uma paradinha aqui nesse assunto e puxando um outro que é importante, o fim que nós aguardamos não é a destruição do mundo, é a transformação, é a nova realidade. Sim, haverá destruição, sim, para que se construa algo novo. Então, os cristãos que conhecem a Bíblia têm nos eventos do livro do Apocalipse, que Apocalipse quer dizer revelação, Apocalipse não quer dizer fim do mundo, Apocalipse em grego quer dizer revelação. Os cristãos têm no livro das revelações, então, uma esperança de dias melhores. Então, o Senhor falou, a primeira coisa, que ninguém os engane. Então, tentaram enganar os discípulos naquela época, antes do ano 70, e tentam nos enganar hoje. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, existe gente na face da terra se dizendo e sendo apontada como o Cristo. Vamos lembrar que Cristo não era um nome, Cristo é um título. Essa palavra Cristo, ou a palavra Messias, a palavra ungido, todas significam a mesma coisa, que é alguém sobre quem se derrama óleo. E o derramar óleo era um sinal de escolha. Então era o escolhido de Deus para ser o Salvador da humanidade. O Senhor está dizendo, muitos virão dizendo que eles são o escolhido de Deus. Não se deixem enganar, mas eles enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Tanto naquela época, quanto nos dias que se aproximam do fim, haverá muita conversa, houve e haverá muita conversa sobre guerras e ameaças, rumores de guerras, preparações para a guerra. E o Senhor falou, não entrem em pânico. Vejam o que ele falou, ninguém os engane, e agora ele falou, não entrem em pânico. A atitude dos cristãos não deve ser o pânico e o desespero, deve ser a esperança. Por quê? Porque nós sabemos para onde estamos indo. É necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Ou seja, os seres humanos vão colocar em ação os seus planos malignos dos seus corações e vão produzir guerras e ameaças de guerra. Mas isso não é
o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Então veja aqui o anúncio de guerra, o anúncio de terremoto e o anúncio de fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. O Senhor Jesus, ele trata os eventos do fim como um nascimento, um parto. Existem dores de parto, existe sofrimento, mas aí existe o nascimento. Então ele está dizendo que todos esses eventos são o início das dores, são o início desse anúncio. Não são ainda nem mesmo as dores de parto em si e não são ainda o novo nascimento, não são ainda o parto. Aqui ele segue, tenham cuidado, todos os discípulos de Jesus Cristo, tenham cuidado. E ele falou para aqueles ali, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. O açoitamento para um cidadão judeu, o açoitamento na sinagoga, ele representava a máxima reprovação diante do seu próprio povo. Representava a máxima rejeição pela sua própria nação. Então o Senhor falou, vocês são levados a tribunais, e os tribunais, muitos eram não só tribunais dos judeus, mas tribunais romanos e até outros tribunais gregos e de outros povos, e seriam açoitados nas sinagogas, ou seja, enfrentariam rejeição do próprio povo. Por minha causa, serão julgados diante de governadores e reis. Por causa de Jesus, os discípulos de Jesus seriam e serão e são levados a julgamento diante de figuras importantes. Essa será a oportunidade de lhes falar a meu respeito. Nós veremos isso ainda. Nós veremos, por exemplo, no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo aproveitou a ocasião do julgamento dele para anunciar o evangelho, e essa ocasião foi tão importante que nós lemos sobre ela até os dias de hoje. É necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Nós sabemos aqui, então, que não virá o fim sem que todos os povos da terra tenham primeiro ouvido falar de Jesus Cristo. Se você quiser acompanhar e quiser fazer suas pesquisas, hoje temos a internet, existem hoje poucos povos que ainda não têm uma Bíblia no seu idioma, existem poucos povos que ainda não foram alcançados para o Evangelho. Sim, existem projetos de alcance global, de alcance de todos os povos, de todos os idiomas, para que a palavra de Deus seja anunciada, para que Jesus Cristo seja anunciado a todas as nações. O Senhor está falando aqui de dois eventos, e a linguagem profética muitas vezes traz isso, ela traz dois cumprimentos de profecia. Às vezes um primeiro cumprimento real, mas que ele é simbólico em relação ao grande cumprimento. Então vamos dizer que houve um pequeno fim do mundo, com o fim de Jerusalém, com o fim de Israel, e então haverá o grande fim do mundo. Né? Aquele tanto foi pequeno que Jerusalém foi reconstruída, Israel está lá, é um país, né? Recuperou a sua identidade nacional, mas foi também uma tragédia, uma desgraça e também um anúncio para as coisas que virão. O Senhor prossegue falando, quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhes for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O Senhor está dizendo que a ocasião do julgamento dos cristãos é uma ocasião que o Senhor vai usar para anunciar o próprio Evangelho. Então eles teriam a oportunidade de testemunhar do Evangelho diante de reis e governantes, e esse testemunho seria orientado pelo Espírito Santo de tão importante que ele seria, por causa do alcance. E aqui o Senhor prossegue então, a partir do verso 12, trazendo outras notícias, outras informações que nós veremos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.